É comum vermos nos noticiários notícias sobre os mútuos ataques entre israelenses e palestinos e as diversas iniciativas de tentar promover a paz entre os dois povos. O conflito entre árabes e judeus, apesar de ser recente se comparado a outros, tem origem milenar e carrega uma longa história de desavenças religiosas e disputa de terras. Desde os tempos bíblicos, judeus e árabes, que são dois povos entre os semitas, ocupam parte do território do Oriente Médio. Como adotavam sistemas religiosos diversos, era comum a divergência, que se agravava ainda mais com a criação do islamismo no século VII. O conflito se intensificou a partir da Primeira Guerra Mundial, quando deu-se o fim o Império Otomano, e a Palestina, que fazia parte dela, passou a ser administrada pela Inglaterra. A Inglaterra apoiava o movimento sionista, criado no final do século XIX, com a objetividade de fundar um Estado judaico na região da Palestina, considerada berço do povo judeu. O papel dos ingleses naquele momento era criar um lar nacional para que os judeus, que já viviam sofrendo perseguições e violência em todo o mundo, mas sem violar os direitos dos palestinos árabes que já viviam ali. Assim, na década de 20, ocorreu uma grande migração de judeus para a Palestina. Depois de 1933, com a ascensão do nazismo na Alemanha e o aumento das perseguições contra os judeus na Europa, a migração judaica para a região cresceu. Os palestinos, por sua vez, resistiram a essa ocupação e os conflitos se agravaram. Após a Segunda Guerra Mundial e o fim do Holocausto, que levou à morte de 6 milhões de judeus, a crescente demanda internacional pela criação de um Estado israelense fez com que a ONU aprovasse em 1947 um plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu ocupando 57% da área e outro palestino, árabe, com o restante das terras. Em 1948, os ingleses finalmente desocuparam a região e os judeus fundaram em 14 de maio o Estado de Israel. Porém, os árabes não aceitaram. Após alguns dias, declararam guerra a Israel, que foi invadida por 5 exércitos. Os israelenses venceram a guerra e expulsaram muitos palestinos. Desde então, houve 3 grandes guerras entre os dois países: 1956, 1967 e 1973. Em 1973, Israel assinou a paz com o Egito, que recebeu a volta do Sinai. A resistência palestina optou então pela luta armada, lançando por mão às vezes o terrorismo, atacando alvos civis dentro e fora de Israel. Em 1987, explodiu uma revolta popular contra os israelenses na faixa de Gaza e na Cisjordânia, fora do controle da Organização pela Libertação da Palestina, principal líder Yasser Arafat. A rebelião ficou conhecida como Intifada. A reação violenta do exército de Israel matou centenas de pessoas em poucos dias. Arafat prometeu desistir da luta armada, em favor de negociações que levassem à criação de um Estado palestino. Em 1991, o primeiro-ministro ultraconservador de Israel, Itzhak Samir, aceitou iniciar negociações de paz com os palestinos. O sucessor de Samir, Itzhak Rabin, levou as negociações à frente e, em 1993, assinou com Arafat os Acordos de Oslo, com apoio da Casa Branca. O acordo previa a criação de autoridade palestina, os limites territoriais e a questão de Jerusalém seriam resolvidos nos anos seguintes. As negociações com os palestinos evoluíram, porém com dificuldade. No fim dos anos 90, a paz parecia estar próxima. Também parecia próximo um acordo sobre trocas de territórios entre Israel e palestinos para resolver o problema de quase 200 mil judeus que viveram na Cisjordânia. Desde então, a paz entre palestinos e judeus parece estar cada vez mais distante. A Organização pela Libertação da Palestina perdeu espaço para o islamismo, que tem apoio do Irã e da Síria, e não aceita uma paz como o Estado judeu. A política israelense tornou-se direta e as forças pacifistas estão perdendo espaço. Grupos palestinos lançaram terror, acionando homens-bombas contra civis em Israel, que reagiram construindo um enorme muro de proteção que isola cidades e estradas em Israel. Em 2006, Israel atacou o Líbano. 2 anos depois, para dar fim a ataques de foguetes, Israel invadiu a faixa de Gaza, deixando muitos mortos. As negociações entre israelenses e palestinos estão paradas. Também as conversas entre Síria, Líbano e Israel. E fala-se até em um novo ataque de Israel contra o Hezbollah libanês, que recebe dos sírios e iranianos mísseis com capacidade de atingir as principais cidades israelenses. Essa história ainda terá muitos capítulos, e antes do final que todos querem, paz no Oriente Médio.